E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão, hein? Na última aula a gente falou ali sobre o movimento retilíneo uniforme, né? Falamos sobre as equações do movimento, falamos sobre como aplicar aquela equação horária do movimento, né? Só que está faltando um pouquinho ainda, está faltando a gente falar sobre os gráficos do MRU, né? Então, a gente precisa entender como é que funcionam esses gráficos para conseguir resolver esses problemas de forma simples, né? Quando olhar um gráfico, não ficar apavorado com o gráfico, correto? Então, para o MRU, nós temos dois elementos, né, que vão gerar gráficos para nós. Nós temos os gráficos de velocidade em função do tempo e nós temos os gráficos de posição em função do tempo. Então, a velocidade em função do tempo é um gráfico V de t, né? Então, está aqui, ó, um gráfico V de t. A velocidade em função do tempo, lembrando para todos vocês que no MRU a principal característica é que a velocidade ela é constante, né? Então essa velocidade ela não muda. Mas você tem dois tipos de movimento, dois movimentos possíveis. Você tem o movimento progressivo, lembram dele ou não? O que é o movimento progressivo, hein? Quando minha velocidade é positiva, né? Quando minha velocidade é maior que zero. E eu tenho o movimento retrógrado. Lembra dele também ou não? O que é o movimento retrógrado? É quando a minha velocidade é negativa, quando a gente vai no sentido oposto à orientação da trajetória. Então, como que fica o gráfico V de t para esse movimento? Deixa eu pegar a nossa régua aqui, ó. É bem simples a gente entender como que isso funciona. Por um gráfico V de t, no movimento progressivo, o seu gráfico vai ser isso aqui, ó. Ou seja, o tempo passa, né? E a sua velocidade não muda, a sua velocidade permanece sempre a mesma. Progressivo, velocidade sempre no sentido positivo, né, do eixo. Para o retrógrado, o seu gráfico é esse aqui, ó. Então, nós temos os nossos dois gráficos de velocidade. Olha lá, ó, coisa mais simples. Então, olhou para o gráfico de velocidade, viu duas retas ali, ó, paralelas ao eixo x, né, ao eixo t aqui no caso, você sabe que é um movimento uniforme. Fechado? Coisa mais simples do mundo, não tem o que discutir. A única coisa interessante, né, vamos já dar melhorar essa ideia desse gráfico, é que é o seguinte, né? Você sabe que a velocidade ela é a distância, né, seu deslocamento dividido pelo tempo, ok? Se nós isolarmos esse ΔS, a gente sabe que é o produto entre a velocidade vezes o tempo. Então, distância é igual a velocidade vezes o tempo. Quando a gente olha para esse gráfico aqui, a gente percebe o seguinte, se pegarmos um tempo qualquer aqui, ó, de movimento, um tempo t, certo? E uma velocidade v, que é constante, se a gente olhar aqui, a gente tem uma situação interessante, né? Que é lado vezes lado. Olha que legal. E esse lado vezes lado é exatamente o que está acontecendo aqui. Ó. Presta atenção. Lado, velocidade, lado vezes lado, tempo. Né? Se a gente olhar aqui, a gente sabe que esse v vezes t, esse produto, ele é uma distância. Se a gente olhar no gráfico, a gente obtém lado vezes lado, geometricamente falando, lado vezes lado é área. Né? Então, se a gente olhar aqui, ó, lado vezes lado nos dá área. Então, o que isso significa? Que num gráfico V de t, a área da curva compreendida entre o eixo x e a curva, que é a reta do gráfico, ela é numericamente igual ao deslocamento. Meu, vocês não sabem como isso é importante. Nesse caso, dá o deslocamento para nós, né, que o corpo foi para frente. Nesse outro gráfico aqui é a mesma coisa. Aqui você tem menos v, não pode esquecer disso, né? Mas se eu pegar um tempo t aqui, ó, qualquer, eu vou ter a mesma ideia. Você vai ter lado, né,
vezes lado. Só que como o seu V é negativo, então você vai ter uma área aqui teoricamente negativa. Nós sabemos que não existe área negativa. Mas se a gente interpretar essa grandeza como área, a área aqui ela é numericamente igual a menos ΔS. O que é menos ΔS? Vai dar a distância que esse cara andou para trás. Fechado? Por isso que o movimento é retrógrado. Guardem esse conceito aqui. A gente vai precisar muito desse conceito lá no movimento retilíneo e uniformemente variado. Fechou? Então guardem esse conceito que ele vai ser extremamente útil para a gente. Tranquilo? Então, esses são os detalhes do gráfico V de T. Descendo aqui um pouquinho, eu tenho uma outra variável que vai gerar um gráfico para a gente, que é o gráfico da posição em função do tempo. Nós vimos que a posição do tempo, a posição do móvel em função do tempo, vai ser dada por essa equação, lembra ou não? Posição final, posição inicial, velocidade e tempo. Então, aqui nós temos um gráfico S de T, ó. Né? Dois gráficos aqui S de T, ou seja, posição em função do tempo. Como a gente sabe, existem dois movimentos, né, possíveis. Quem são esses dois movimentos? O movimento retrógrado, né, e o movimento progressivo. Então, a gente vai falar aqui de um movimento progressivo. O que é um movimento progressivo? O corpo está indo no sentido positivo da orientação lá da reta, da trajetória. Então, como o t negativo não faz sentido para a gente em física, seu gráfico vai dar algo assim, né? Tudo bem? Então, ó, seu gráfico vai dar algo assim. Ó. T negativo, a gente não começa a cronometrar o movimento do móvel em menos 2, em menos 1. A gente começa a cronometrar em t igual a zero. Então, isso já é o domínio, né, dessa função, t maior que zero. T maior ou igual a zero, desculpa. Se a gente olhar para essa função aqui, ó, e fizer uma observação, quando t for zero, né, tudo isso aqui vai zerar. Concordam comigo? E aí você tem que, quando t é igual a zero, a sua posição corresponde à sua posição inicial. Em outras palavras, para ordenado, quando t for zero, eu tenho a minha posição inicial aqui, ó. Certo? Ou seja, a posição inicial é onde a reta cruza o eixo y. Tudo bem? Tranquilo? Aí o tempo passa, né? O tempo passa e você vai assumindo novas posições durante o tempo. Fechado? Então você vem aqui, ó, e vai assumindo novas posições até que, sei lá, você atinge uma posição S. É exatamente o que esse gráfico está dizendo. O tempo passa, depois de um certo instante, você ocupa uma posição S. Então, esse gráfico aqui ele te dá uma outra informação importante. Está vendo essa inclinação da reta aqui, ó? Essa declividade? Essa declividade você está percebendo que ela não se altera, né? Ela permanece sempre a mesma. Essa declividade, né, ela é uma tangente, tudo bem? E como é que eu calculo uma tangente, hein? Vocês lembram ou não? Uma tangente é cateto oposto sobre o cateto adjacente. Lembram disso? Se a gente olhar para esse triângulo que eu vou destacar aqui, ó, vou destacar esse cara de azul, olha só. Se a gente olhar para esse triângulo, quem que é a tangente desse ângulo? Se a gente olhar para esse lado aqui, ó, esse lado ele é ΔS, né? Por que ΔS? É porque é S menos S0. E se eu olhar para esse lado, ele é ΔT, porque ele é T menos T0. Então, se eu olhar aqui, a tangente deste ângulo significa cateto oposto sobre cateto adjacente. Olha lá. Significa, então, que a minha declividade, minha tangente, corresponde à minha velocidade. Isso aqui também é de extrema importância nos demais gráficos que veremos nos outros movimentos. Então, isso significa dizer o seguinte, que quanto mais inclinado tiver essa reta, maior é a velocidade que o corpo tem. Né? Ele está variando a posição dele num intervalo menor de tempo. Tudo bem? Então, essa informação aqui da declividade é muito importante para a gente que possa entender e interpretar outros gráficos. Né?
Esse movimento que eu coloquei aqui para vocês, esse primeiro, que tipo de movimento que é? Esse é um movimento progressivo. Então, a nossa velocidade ela é positiva, ou seja, ó, esse cara saiu de uma posição e essa posição só aumenta no decorrer do tempo. Então, ele está indo para frente, né? Ele está indo no sentido positivo da orientação. Fechado? O outro movimento que eu vou poder encontrar aqui, qual que é? É um movimento retrógrado, lembram dele? Retrógrado nós falamos ali em cima. O movimento retrógrado, ele é o cara vai para trás, né? O corpo ele vai para trás. Então, seria mais ou menos isso aqui, né? A gente pode pensar numa reta assim. Tudo bem? O que acontece aqui nesse gráfico? Nesse gráfico, a mesma ideia. Eu tenho, quando t for igual a zero, o que eu vou encontrar? Quando t for igual a zero, eu vou encontrar o meu S0. Mas veja bem a diferença. O tempo passa, né? E a sua posição ela diminui no decorrer do tempo. Então, ó, sei lá, você veio aqui, o tempo passou e a sua posição diminuiu. Ou seja, ele está indo para o sentido negativo do eixo Y. Isso significa que você está indo para trás. Aquela ideia da velocidade aqui, ó, tá vendo essa declividade? Ela se mantém, tá vendo? Ela é válida, é a mesma ideia. Então, a sua velocidade aqui também é dada pela tangente, mas isso aqui é uma tangente negativa, né? Certo? Por quê? Você tem uma variação aqui negativa. Na verdade, esse lado do triângulo aqui, ó, esse lado do triângulo, ele é um menos ΔS, porque esse corpo está indo para trás. Então, esse cara aqui, ó, na verdade, é um menos ΔS, né? Uma variação negativa. E aqui você tem o ΔT que não vai ser negativo, porque o tempo está passando e o tempo não anda para trás. Então, aqui você vai ter o ΔT. Então, essa ideia da tangente é a mesma, só que essa tangente vai dar uma tangente negativa, indicando que esse corpo vai para trás. Esse movimento aqui, ó, é o movimento retrógrado que nós falamos na aula passada. Então, esses são os dois gráficos possíveis aqui para o movimento uniforme. O movimento uniforme ele não tem muito segredo não, né? Ele é um movimento simples, onde a gente consegue fazer as coisas até por regra de 3, se prestar atenção. Aqui no gráfico você consegue usar ó, proporção, semelhança de triângulos. Então vale a pena a gente treinar isso aqui um pouquinho, tá bom? Próxima aula, a gente vai falar um pouquinho ali de velocidade relativa, ok? E mais alguns macetes do movimento uniforme. Obrigado, gente. Até a próxima aula, hein? Valeu!